Vamos falar do Vitória, né? O Vitória está precisando vencer, não vence, já são 8 partidas. A última vez que o Vitória sentiu o gostinho de uma vitória foi naquele Bavi, jogo de ida, da decisão do Campeonato Baiano. De lá para cá, o Vitória não sabe o que é vencer. Um pouco mais de 2 meses sem conseguir uma vitória sequer, crise instaurada, troca de treinador, jogador deixando o clube, outros jogadores também já estão negociando as suas saídas, como o jogador Oswaldo, o Caio Vinícius, Raul Cáceres e até o Zé Hugo, viu? O Zé Hugo eu não dispensaria, acho um jogador útil, eu não acho ele essencial, ele não tem aquela sumidade de qualidade técnica, mas é um jogador útil. Eu manteria no elenco, até porque é um jogador que quando entra faz fumaça, um jogador de velocidade que tem um confronto 1 contra 1, porém parece mesmo que vai bater em retirada. O Vitória está nessa preparação, treino de hoje seria pela manhã, o treinador Carpini pediu que o treinamento fosse no período da tarde e o Vitória fez esse treinamento todo hoje à tarde, inclusive terminando quase de noite, com os refletores lá do estádio Mané Barradas ligados, né? Ou seja, treinamento demorou bastante, é o Carpini preparando o Vitória para esse compromisso diante do Atlético Goianiense no sábado às 16 horas no Barradão. Vitória hoje que começou as atividades com a apresentação de vídeo do adversário, a apresentação que aconteceu na sala de imprensa do Barradão. Depois o grupo, ele fez aquele processo pré-treino, né? Fez uma ativação na academia, depois no gramado do Barradão. O preparador físico, Caio Dili, ele comandou o aquecimento e depois entregou os jogadores ao treinador Carpini. E aí sim, o Carpini já comandou aquele treino coletivo tático posicional. Ele dividiu os 2 times, conversou primeiro com os titulares, que não sabemos se foi o mesmo de ontem, a gente sabe, mas não sabemos qual foi o time que ele colocou no dia de hoje, porque a tendência era realmente fazer experiências, né? Já que faltam aí mais 2 treinamentos para ele fechar toda a preparação. E aí deu início ao tático posicional. Nesse tático posicional, ele aí já começou a parar diversas vezes, chamou a atenção de alguns jogadores, fez correções de posicionamento, orientou alguns jogadores, principalmente do setor de meio campo, e aí sim, ainda teve mais um trabalho, depois de tudo, de finalizações comandadas pelo assistente técnico do Carpini, o Márcio Goiano, e ainda fez jogadas de bolas paradas com o assistente Stefan Dijan, que também é auxiliar técnico do Thiago Carpini. O Luiz Miguel, viu, primo? Falávamos sobre ele ontem, jogador da base, 19 anos, está vinculado hoje à equipe do Itabuna e a pedido do Thiago Carpini, ele vem treinando com o Vitória e há uma expectativa de que o jogador saia no bid até sexta-feira o seu retorno de empréstimo. Não há aquela necessidade de esperar até a abertura da janela que vem no dia 10 de julho. Não há essa necessidade porque o jogador já tem um contrato em vigor com o Vitória. Seria apenas um retorno do empréstimo e a lei permite que isso aconteça. Então, quem sabe, o jogador Luiz Miguel, que vem treinando lá junto com os profissionais e treinou hoje também normalmente com o grupo, há uma expectativa de que ele saia no bid até às 16 horas, né, que é justamente 24 horas antes da partida, para que ele possa ser relacionado. Então vamos ficar nessa expectativa. O Vitória hoje que está numa situação delicadíssima, né, é o 18º colocado, apenas 1 ponto ganho de 15 disputados, uma campanha muito ruim, para não chamar de pífia, né? Porque a campanha do Vitória é realmente pífia, só conseguiu um empate, que foi justamente contra a equipe do Bahia, naquele clássico em que o Vitória botou 2-0, deixou o Bahia empatar o jogo, e o Bahia, olha que quase ganha o jogo, ainda botou uma bola na trave no finalzinho que poderia complicar de vez
a vida do rubro-negro. Vitória que tem aí 1 ponto ganho, 1 empate, 4 derrotas, marcou 2 gols, sofreu 8, ou melhor, marcou 5, sofreu 11, tem um saldo de -6. E o seu adversário, o Atlético Goianiense, ele está logo abaixo do Vitória, ele é o 19º. Mesma campanha, 1 ponto, 5 jogos, nenhuma vitória, 1 empate, 4 derrotas, porém ele perde no número de gols marcados. O Vitória tem 5, o Atlético Goianiense é um time que marca muito poucos gols, tem apenas 2, sofreu 8 e tem o mesmo saldo do Vitória, -6. Ele só está atrás do Vitória justamente por causa dos gols marcados. Vitória tem 5, Atlético Goianiense tem 2. Jeffrey perguntou quantos jogadores hoje o Vitória tem no elenco. E aí eu fui fazer o levantamento aqui. O Vitória hoje no elenco, ele tem 34 jogadores. São 3 goleiros, Lucas Arcanjo, Muriel e Fittelman, 2 laterais direito, William Lepe e Raul Cáceres, 5 zagueiros, Wagner Leonardo, Camutanga, Bruno Vini, Reinaldo e Zapata, 3 laterais esquerdos, Patrick Calmon, Lucas Esteves e o jogador Felipe Vieira, né, melhor dizendo. Volantes são 6, Rodrigo Andrade, William Oliveira, Dudu, Leonaldo, Luan Santos e Caio Vinícius. 4 meias, Jamota, Mateuzinho, Daniel Júnior e o jogador Pablo. E 11 atacantes, Oswaldo, Matheus Gonçalves, Hugo, Culebra, né? O Culebra é como gosta agora de ser chamado o Eric Castilho, pediu para ser chamado de Culebra. Luiz Miguel, Janderson, Yuri Castilho, Alejandro, Luiz Adriano, Léo Gamalho e Everaldo. 11 atacantes, totalizando aí 34 jogadores. Sobre o que pode pensar aí o treinador Carpini em quesito de titular: Lucas Arcanjo, William Lepo, Bruno Vini, porque o Camutanga ele está suspenso, Wagner Leonardo e o Patrick Calmon, Rodrigo Andrade, Dudu, Daniel Júnior e Mateuzinho. Esse foi o meio-campo que ele trabalhou ontem nas atividades. Como eu disse, hoje a gente ainda não sabe a escalação do treinamento. E na frente, Janderson e Alejandro. Esse aí foi o time que treinou ontem, uma das alternativas que pode sim ser o titular nesse jogo contra a equipe do Dragão lá de Goiás. Mas antes do campeonato iniciar, o Vitória estava com 43, não foi isso? Não chegou a tudo isso não. 38 jogadores. 38. Aí saíram Caio Dantas, saiu o jogador, o Zeca, né? Aí ficou 36 e teve também 2 saídas. Aí Luan, só pegando o levantamento de Luan, aí teve mais gente também que saiu. O Luan, o atacante. O Luan, né? O Luan também saiu e teve mais um outro, Jeff. Eu não tô me recordando agora, mas teve mais um. Aí você vê o seguinte, né? 11 atacantes. O Maicon Cleiton, lembrei, o goleiro. Maicon Cleiton tá emprestado. Aquele que foi do Vasco, né? Isso? Não, o que foi do Bragantino. Ah, tá, que falhou na Copa do Brasil. Exatamente, contra a Juazeirense lá no Adalto Moraes. Aí você vê o seguinte, ó. 11 atacantes, né? 6 volantes. Como é que você consegue manter esses atletas todos motivados? Como? É bem difícil, né? Aliás, foi uma das perguntas que a gente sempre fazia e eu via os nossos companheiros de imprensa fazerem para o técnico Léo Condé. Mas ele sempre foi muito bom de grupo. Talvez tenha sido até o problema dele foi esse. Porque ele deixava e deixou muito claro para todos que a prioridade dele era manter o grupo que deu título à Vitória. Talvez esse tenha sido o grave problema dele. Mas será que Léo Condé esteve errado? Porque a gente tem ouvido aí, e o Reinaldo pode até vai confirmar isso futuramente, a saída de mais 3 ou 4 atletas que foram contratados para esse ano. Ou seja, vai sair, Jeffrey, Zé Hugo, vai sair o Caio Vinícius, o volante, Zapata, Raul Cáceres e pode sair também o Oswaldo. Então serão 5 saídas. Oswaldo também? Também.
Aí você pergunta o seguinte, né? Será que o Léo Condé era errado? Eu acho que o calcanhar de Aquiles do Léo Condé, sabe qual foi? Primeiro foi essa manutenção da equipe da Série B. Mas aí você pergunta o seguinte, ele ia colocar os caras que foram contratados se ele não tinha confiança, já que os caras estão até indo embora agora. Mas o calcanhar de Aquiles do Léo Condé, pra mim, é o Daniel Júnior, que vai ter oportunidade agora, porque foi o cara que foi exigido, foi preterido pelo Léo Condé, e foi o cara escolhido pela torcida, foi o cara escolhido pela imprensa, pelos setoristas, que fosse o titular, era o cara que precisava o Vitória ter, e ele não colocou. Então, pode ter sido o pingo, a água, o pingo que transbordou a água no copo. Então a gente vai ficar ligado para ver se o Daniel Júnior realmente é esse cara todo que faz essa diferença. Agora, com todo respeito, viu, cara, eu posso até queimar a língua, tomara que queime. Wanderson e Alejandro, que linha de frente é essa para uma Série A? Vai funcionar como? Agora eu gosto do meio campo do Vitória, né? Com 2 meias e 2 atacantes. Agora, será que esses caras vão conseguir marcar? O Vitória com essa característica toda de 3 volantes, às vezes, com... o Mateuzinho tá ali junto com o Daniel Júnior. Será que o Daniel Júnior tem essa característica de atacar? Vai ser mais um meia na frente? Enfim, então a gente tem que observar e aguardar que as coisas melhorem pelo lado do Vitória, para tranquilizar essa torcida que fez tanto o seu trabalho, apoiou tanto nos últimos 2 anos e não pode deixar a peteca cair, né? Ô Rei, rapidinho, a ida da torcida organizada do Vitória, você acha que isso... Porque quando isso começa a acontecer, começa a criar um ambiente complicado, né, entre os atletas, de medo, de tensão. Será que o papo foi bacana, o papo foi tranquilo? O papo foi tranquilo, Jeffrey, até porque na sexta-feira passada, os imbatíveis esteve com a diretoria, Fábio Mota, Djalma, Ítalo Rodrigues, pediram que tivesse uma conversa com o grupo. E foi respeitado, né? O conversa com o grupo aconteceu na segunda-feira pela tarde, na reapresentação do elenco, já que no domingo foi folga lá no Barradão, e foi um papo tranquilo, mostrando justamente que os imbatíveis quer seguir dando apoio, como vem fazendo da Série C até os dias de hoje. Então não teve nada de violência, não teve dedo na cara, ou seja, os imbatíveis quis entender o que é que estava acontecendo. Por que estava faltando empenho, por que o Vitória não conseguia vencer os jogos. Só que eu vou dizer o que eu disse ontem, uma visita dessa bacana, é válido, ok, mas não vai fazer um elenco sem qualidade, um elenco passado a noite podia ter qualidade. O problema do Vitória hoje é qualidade, porque não é quantidade. Quantidade já tem mais de 34, como eu já falei. É muita gente, realmente. Agora, eu fiquei assim... impressionado pela saída provável do Zé Hugo. Era o cara que era o talismã, o cara que entrava, fazia gols. Ele tem alguma outra proposta para sair? Tá zangado porque tá no banco, não tá sendo aproveitado, Rei? O Zé Hugo é a opção do Vitória. Não foi nem do jogador, mas o jogador, pelo que eu fui informado da diretoria, o jogador tem propostas. É um jogador que tem mercado. Ele está emprestado. Não sabemos ainda, a ideia é de que o jogador seja reemprestado a um outro clube até o final do ano, já que ele tem contrato com o Vitória até o final do ano. E a ideia do Vitória, um jogador jovem, né, 24 anos de idade, poderia até ser comprar o jogador do Azures. Ele pertence ao Azures do Paraná. Então a ideia é que o jogador seja reemprestado até o final da temporada e retorne e o Vitória exerça o direito de compra. Me disseram isso. Se vai de fato acontecer, eu não sei. Será que o jogador vai querer ser reemprestado para algum outro clube da Série B, da Série C? Acho que não, porque tem contrato com o Vitória e o Vitória é Série A. Mas vamos aguardar, vamos ver o que é que vai acontecer. Concordo com você, Jeffrey. Eu também não dispensaria o Zé Hugo. Acho um jogador útil no elenco. Inclusive no jogo contra o Vasco, o gol do Vitória, foi ele que participou da jogada, foi ele que partiu para cima, ele ganhou no drible, tocou para o jogador Jamota chutou, o goleiro rebateu e na volta Yuri Castilho fez o gol. É um jogador
útil, não essencial, mas útil. Também discordo aí, eu também concordo com você quando você fala, tomei como estranheza que o Zé Hugo pode sair. Vamos pular a chave, né? Vamos falar agora do adversário rubro-negro, o Atlético Goianiense. Ele que vem na mesma pegada que o Vitória, expliquei agora há pouco, ele é o 19º, ele só perde nos critérios de gols marcados, sendo que o Vitória marcou 5 e o Atlético Goianiense marcou apenas 2, ambos têm menos 6 de saldo. O treinador Jair Ventura vem aí tentando arrumar ainda a principal equipe, a sua equipe ideal para pegar o Vitória. Treinamento de hoje aconteceu pela manhã, treinador que vai ter de volta um jogador importante do elenco, o Raudinei. Ele desfalcou a equipe na última partida diante do Cruzeiro, onde o Atlético jogou até muito bem, porém é aquele bem que fica aquele gostinho, né, de tentar, dava um pouquinho mais para conseguir vencer. E no finalzinho do jogo, Matheus Pereira, jogador que está sendo muito bem falado, até mesmo para defender a seleção brasileira, terminou fazendo o único gol do jogo e o Atlético perdeu em casa pelo placar de 1-0. Então o Jair Ventura tem de volta o Raudinei. O time para pegar o Vitória deve ser o Ronaldo, Maguinho, Adriano Martins, Alex e o Guilherme Romão, Lucas Cal, Gabriel Baralhas e o Raudinei, Shailon, Luiz Fernando e Wagner Love. É um time perigosíssimo esse time aí do Atlético Goianiense. Vem para cá na mesma situação, tentando vencer esta partida diante do Vitória.